Ricardo, tá? Tá lá, ele acompanha. Colossenses 3, o grupo 1 vai ler do 1 ao 4. 3, do 1 ao 4. Os outros acompanham por aí de vocês, eles vão ler do 1 até o 4. Colossenses 3. Aliás, Colossenses 3, vai. Nós temos a união com Cristo e doutrina. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a nova vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. Por que vocês marcaram desse texto na lição de vocês? O que vocês acham que esse texto está dizendo o quê? Você marcou o que aí, então? Esse livro que eu li, eu não tive o privilégio de estudar, porque eu não consigo ensinar, tem uma muita fantasia, bem cedo, 5 horas. Aí foram muito tarde, aí eu já coloquei, não estudei na hora do culto. Aí esse dia eu não estudei. Foi lá no retiro, né? Lá no encontro. No conciliação. Seja bem-vindo, irmão. Pode já falar no primeiro de uma questão de que se você está um cristão e já foi nascido por Cristo, ele é uma nova criatura. Olha para mim. O batismo nós é nascer de novo. Nós não devemos mais lembrar as coisas passadas, daquela vida que a gente vivia no passado. Deus, até Paulo, É novidade de todos Deus. os textos, andais em novidade. Então, quando o cristão ele é ressuscitado, ele batismo, deve pensar, eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Então, é pelo que eu entendi no texto. Assim, irmão? Amém? Pensamento como próximo, né? É tanto que o batismo simboliza Novo nascimento. o novo nascimento. Você, quando emerge nas águas, ali você prende o fogo, ali representa a morte. Você morre com Cristo. Mas quando você vai à superfície, você nasce uma nova criatura, nasce em Cristo, né? Então o batismo tem esse simbolismo interessante. Daí a gente até achar que a doutrina e o batismo por aspersão, né? A gente não fala que às vezes a luz não chegou àquela pessoa, a gente não pode agora, né? E alguém foi, não, seu batismo não falou, ele sabe que aquele batismo para aquela pessoa, na sua falta de conhecimento e saber, a não ser que um dia ele descubra a verdade, né? Eu não sei, irmão, se alguém um dia seria recusado nos céus por ter sido batizado por aspersão, se essa luz não chegou. Eu diria com certeza da Bíblia que o batismo de Jesus cobre a falta do batismo de alguém que não foi possível ser batizado. Agora, com a sua justiça. Agora, se a pessoa está viva e tem chance, e pode, e não aceita, aí ele rejeita a salvação. Porque quem crê e for batizado será salvo. Mas quantas pessoas vão estar no céu sem ter sido batizados? Como assim? O batismo de Jesus é para cumprir toda a justiça, ele diz lá em Mateus capítulo 3, deixai por enquanto, para que possamos cumprir toda a justiça. Então, as pessoas do passado que não foram batizados, no tempo da Idade Média, e aí, tempo atrás aí, que não tinha acesso assim, à pregação, ao batismo, tem muita gente que vai ser salva que não foi batizado nas águas. E o batismo de Jesus vai servir para aquela pessoa que não teve chance de ser batizada. Então, esse batismo de aspersão, esse batismo que a gente recebe lá quando a gente é bebezinho, da igreja católica,
pais, porque essa é a fé deles, e não me impede de eu ser batizado no batismo verdadeiro, no batismo bíblico. Agora o detalhe é o seguinte: se eu não aceito o batismo, aí a gente tem outras coisas. Se eu quiser considerar que aquele batismo da infância supre esse do mergulho, aí eu tenho problemas teológicos, eu tenho que ter isso, para tirar da cabeça daquela pessoa essa dúvida. Mas a pessoa que, meus pais, por exemplo, meu avô, eu aprendi sobre Deus com meu avô. Meu avô, ele ia todos os dias, ensinava a gente uma palavra do que ele sabia, como ele tinha aprendido, contava a gente para rezar, contava a história da cruz, na Semana Santa, meu avô chorava, fazia uma cruz de carne, contava para nós a história, quer dizer, ele era do servo de Deus, meu avô. Só que ele morreu sem conhecer a luz da verdade completa como nós temos hoje. Então o batismo de Jesus vai servir para pessoas assim, pessoas que foram consagradas, foram fiéis e morreram e não tiveram chance. Então vai ter muita surpresa no céu. Eu acho que essa é uma delas. E a gente encontrará pessoas que não. Certa vez, alguém perguntou: se a Bíblia diz que há um único só batismo, aí ele está na forma de entender. Porque não é a forma como Não é você vezes. não é vezes, É né? insistindo. Porque acha que Só existe um método. Mas é porque eles interpretam. Então, se Jesus perdoou Maria Madalena várias vezes, aceitou ela voltou para o pecado, ela veio de novo, Jesus aceitou, ela veio de novo, Jesus aceitou. E se Jesus diz para a gente perdoar 490 vezes se não errar, então quantas vezes Deus está disposto a perdoar? E por que eu fui batizada, pequei e agora não posso ser aceito de novo, não posso batizar de novo? Então isso é antibíblico, isso é diabólico. Se você foi batizado lá em igreja A, igreja B, e você não conhecia a luz da verdade que você conhece hoje, você precisa ser batizado aqui na luz que você tem. Sabe por quê? Porque esse negócio de rebatismo está na Bíblia. Pode ler Atos 19 que você vai encontrar o apóstolo Paulo rebatizando um grupo de pessoas. Atos 19. Eles tinham sido batizados, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Não tinham sido ensinados sobre o Espírito Santo. Aí Paulo disse: não, vocês precisam ser batizados. Aquele batismo de vocês não vai estar completo, não. Agora que vocês conhecem o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, agora vocês vão ser batizados de novo. E Paulo batiza eles tudo de novo. E eles recebem o Espírito E Santo. eles recebem em seguida o Espírito Santo. Então, Atos 19, irmãos, é a resposta para aquela pessoa que diz: não, eu já fui batizado na igreja evangélica, eu já fui batizado mergulhando, eu quero a batismo de novo. Porque quando você foi batizado lá, você continuou em pecado, aquele batismo não valeu. Você continua em pecado. O batismo é para nos lavar os pecados, para tirar a nossa vida da vida de pecado. E o que é pecado? Pecado é quebrar o mandamento. Aí a pessoa foi batizada lá, mas ela continuou quebrando o mandamento. Por isso agora que ele conhece os 10 mandamentos, que ela aceita o mandamento, agora ele é batizado de novo. Isso não é uma invenção da igreja, isso é bíblico. Acho que aqui é 19, verso 3. Paulo perguntou e depois os batizados responderam no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que veio depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados de novo. Amém. A Bíblia não diz que é para batizar só uma vez. A Bíblia diz que é para batizar nesse batismo mergulhando. Certo? Só um batismo na alma não é o suficiente para dar o certo. Devemos também todos os dias nascer do Espírito Santo. Foi assim que Jesus disse a Nicodemus. Se querem pecar, tem que nascer de novo. Mas a gente já está falando agora do nascimento espiritual. Jesus, ele nasceu da água, quando foi batizado, nasceu com o Espírito. Por isso o Espírito desceu sobre ele. Quando a luz cristã ele é batizado, aí automaticamente ele é batizado nas águas e também batizado nas vidas. Agora, o batismo nas águas é só aquela vez. Se você não cai em pecado, você é batizado. Mas todos os dias nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo. Assim, para a nossa mente ficar ligado no
espiritual. Se a gente quebra o espírito. Exatamente. Quando a gente quebra esse contrato, esse vínculo, quando a gente quebra, a gente volta, desliga, né? E a gente vai agora viver, mesmo que lendo a Bíblia, mesmo que tenha aquela consciência da fé, de saudade da igreja, que às vezes tem pessoas que quebram os mandamentos, saem da igreja, mas não deixam de gostar, não deixam de temer a Deus. Tem aqueles que se afastam e ficam no e-mail. Porque o certo tem nome. Eu fui uma pessoa que, quando eu me afastei da igreja, eu fiquei possuindo o certo tem nome. Antes eu tinha uma. Lá, quando eu estava fora, eu estava com certo. Porque eu não queria ouvir falar. Eu não queria que ninguém me visitasse. Eu não queria que ninguém me convidasse. O meu negócio era com Jesus. Eu tratava com ele diretamente. Se o Senhor me chamar, eu vou. Se o Senhor não me chamar, eu não quero que ninguém me chame. Eu não vou para entregar de ninguém. Eu só vou quando o Senhor me chamar. Então eu desafiava, porque eu sempre fui muito ousada, muito metida, e eu era assim com Jesus também. Eu estava fora da igreja. E Deus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, mas que Jesus me chamou. Pessoalmente. Jesus me chamou. Eu ouvi a voz. Era uma voz de música, uma voz como se fosse um instrumento musical, alto, para cima do pé de manga, que um pé de manga bem grande lá em casa, no quintal. Muitos irmãos aqui conheceram esse pé de manga. E a voz veio de cima do pé de manga. E a voz dizia assim: Dalva, eu não gosto que me chamem de Dalvani. Meu nome é Dalvani, mas eu não gosto desse nome. E a voz me chamava Dalva. Do jeito que eu gosto de ser chamada, ela vai dizer: Dalva, está na hora. Só isso. Dalva, está na hora. Uma voz de instrumento musical, uma voz que saía, o som saía assim, como se fosse igual uma música. 3 vezes eu caí de joelho. Eu caí de joelho, estava era pequeno. Que horas do dia? 8 horas da noite. Eu já tinha ido para um show de Chaco Sobrinho ali na Luz de Jocatá. Eu estava sozinha, mas já vim em casa. Davi era pequeno, tinha uns 3 anos. Eu ouvi a voz e na mesma hora eu entendi aquele meu desafio, você não entendi. Porque eu disse: só se o Senhor me chamar. Só se eu conhecer que é o Senhor que me chamou. Se não for, eu não vou. E naquela noite, irmãos, eu me entreguei, eu chorei. E aí eu peguei na mão da Davi, fechei as portas, fui atrás do jardim, lá no chão. E daquele dia em diante, eu senti que o mundo não era mais o mesmo para mim. Eu mudei aquele dia. Eu parei ali na lojinha que tinha no pé da cidade rodoviária para comprar saia. Eu só usava calça colada, eu só usava blusa de alça, eu só usava batom, a unha feita, parecia uma bruxa. Eu era ruim, não valia nada. Aquele dia Deus me quebrou com a sua voz, eu sou bom se faz. Então, uns saem da igreja, mas ficam ali, né, com medo de pecar. Eu perdi totalmente o medo. Então eu louvo a Deus. Se eu viesse para a igreja de joelho, era pouco. Eu louvo a Deus pela maneira como Deus me chamou. Deus me chamou dizendo que fala comigo como eu gosto de ser chamado. Eu não dava. É isso que eu estou dizendo. Algumas pessoas saem da igreja, mas ficam com temor. Mas depois que eu me batizei, eu não fiquei mais com esse medo. Pois é. Tem gente que sai da igreja, mas a igreja não sai deles. Porque a pessoa não sai da casa também e acha que está sozinha, né? Só uma. Então, isso é Vamos para o segundo grupo agora.
a gente tem que pensar no seu Pode corpo. ler. Quando você estiver parado, tenha cuidado com seus pensamentos. Tenha cuidado. Bote guardas, estamos aqui. 5 e 6 aí no curso. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí. Então, cuidado com os seus pensamentos, ok? Alguns de nós que já foram do pecado, alguns não foram do pecado não, mas outros foram. Os que foram do pecado, mas quando você solta a sua mente, a mente pode ir para o pecado. Você pode recordar alguma coisa que você viveu, você pode recordar uma pessoa que é símbolo, é ícone do pecado na sua mente. E aí, quando acontece isso comigo, irmãos, eu sou velho, tenho 70 anos, imagino que muito mais perigoso é para quem é mais novo. Se comigo acontece hoje, ainda imagino que é novo. Então, quando eu solto a mente, e aquela pessoa, aquele momento, aquele pecado vem na minha mente, eu corro e digo, Senhor, chega aqui, tira, Senhor, tira. Digo que eu não quero pensar nisso. Eu tenho repugnância disso, eu tenho nojo disso, eu não quero pensar. A mesma coisa acontece com o sonho. Você ora de joelhos, se deita, vai dormir, sonha com um maldito pecado. E aí, eu acordo, o Senhor está dormindo, eu não quero pensar nisso, eu não quero, vou orar de novo. Tira, Senhor, esse sonho da minha cabeça, eu não quero sonhar isso, eu não quero pensar nisso. Então, isso é pensar na espiritual. Ou se for de dia, eu escuto uma voz, se for de noite, eu acendo a luz, vou ler. Porque isso é o que o Paulo está dizendo no capítulo 1 de Mateus. Agora, no capítulo 5 e 6, lembrou muito bem as coisinhas do pecado que fica aqui. Se você não tem essas coisinhas do pecado, dê graças a Deus, porque eu tenho, irmãos. Eu tenho essas coisinhas que aparecem sem eu querer. Aqui em Filipenses 4, versículo 8, ninguém sabe, finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, o que é espontâneo, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se algo se alguma outra existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Fala para dentro. Fala para Jesus na cruz, Senhor, como foi difícil a cruz. Seu sangue derramado, o Senhor com sério, com força, o Senhor lá embaixo falando. Que peso esse que o Senhor pagou de recontaminação agora. É como os Senhor aparece na sua vida. Agora vamos no grupo 3. O grupo 3 vai ver versos de 6 a 11. Colossenses 3, de 6 a 11. Pode ler, meu amigo. 6 a 11. Já foi lido o 100, mãe. Agora é o 7. 7 a 11, na verdade. 7 a 11. E olha, primeiro de Maria, porque eles devem ler alguma coisa. 7 a 11. Eu sempre faço a ilustração da parede caiada. Está dizendo para a gente se revestir de um novo homem, deixando essas coisas que antes a gente vivia, porque antes vocês não davam essas coisas, mas agora se revista de um novo homem. Essa parede é uma parede revestida, mas aí dentro tem tijolo preto, tem cimento. Essa parede é uma parede feia, só que ela foi revestida. Então o cristão é assim, dentro do cristão
dele der um corte aí, sabe quando vai? Para a parte preta. O cristão é assim. Cristo chama os fariseus de sepulcro. Caiados, porque dentro dele havia muita maldade. Então, irmãos, a natureza daquele nós precisa morrer. É o que eu disse aqui no texto para Isaías. Precisamos matá-la de fome. Não, como é que a gente mata de fome um bicho? Não dando comida nem água. Você cria uma vaquinha, aí você não dê comida nem água a ela. Para ver quantas temperaturas. Então, se eu tenho aqui dentro uma natureza uma onça, um mal, eu tenho que matá-la de fome. Ela vai ficar ali, latejando. Ela não morre totalmente até a obra de Jesus, mas ela fica sem força. Porque eu não dou comida a ela, eu só dou comida a outra natureza. Entendeu, irmãos? É assim que a gente faz a troca. Eu só dou alimento para outra natureza, para aquela eu não dou. O outro alimento, essa fala dos dons do O Espírito. alimento é a palavra e a oração, E os dons em prática. Você pensa que é bom sair de casa de tarde para ir no fim do mundo ao estudo bíblico? Mas eu estou revestindo a natureza. É criminoso. E aí quando você vai dar um estudo e vê que as pessoas estão ali, elas não sabem daquilo que você está falando, daquilo que é tão simples para nós, aí a gente percebe que é para isso que Deus chama a gente. e que não às vezes não vai fazer essa atividade, a física. Aí uma coisa diz assim, não, faz um pouquinho, não vá não. Aí eu digo assim, eu vou. Eu não sei, algo diz aqui na minha mente que eu não vai, entendeu? Que eu não faça. Aí eu penso, acredito nas coisas espirituais, também parece assim, que a gente tem uma tendência, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que aquilo que é, como mesmo, a Jalena, Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu vou fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu só estava fazendo, né? Eu me lembro das coisas. Romano 7. Então, o exercício físico, irmãos, o exercício físico é parecido com o espiritual. Porque tem muita gente que começa uma atividade física, vai para a academia, fica todo animado, e depois vai na preguiça, eu não vou, aí eu vou, tal dia eu vou, aí começa a dormir, aí começa faltando, aí perde a coragem de ir. A espiritual é desse jeito. Se a gente amolecer, se a gente desanimar, é pior. Então, o exercício físico, a gente sabe que é um remédio. E aí dá uma preguiça. Tem dia que eu digo, não, eu não vou para a academia, não. Está tão bom aqui, eu já foi embora trabalhar, eu fecho as pernas, tem ventilador, ninguém não me retiro, vou ler, até ficar com sono. Ah, não vou hoje não, porque se eu não for, eu vou ficar sem lugar para dar trabalho na hora. Sei. Eu vou ficar na cadeira de rodas. Porque eu só sei não dar o campo. Daqui a pouco eu não mais, eu vou para a academia, eu vou puxar ferro lá. Vou puxar ferro. Então, irmãos, a vida cristã é igual ao exercício físico. A gente tem que fazer, mesmo que o corpo não queira, mesmo que a natureza pecaminosa não ajude, a gente tem que vencer com a natureza boa. Agora vamos para o grupo que nós vamos ler, verso 12 até o 14. Aliás, o 13 e 14, porque o 12 ela já leu, né? Verso 13 e 14, o grupo aqui no Não, ela não leu 12 não, ela leu até o 12 ao 11. 14, é verdade. Vamos ler. Vamos ler. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha cometido queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também sua vida. Aqui na lição, então, Suportem-se. Vai o 14. Era até o 14. você suporte, perdoe, Em amor. porque a misericórdia, irmãos, ela não favorece só o que recebe. A misericórdia favorece o que usa dela, o que pratica. Aqui diz assim, os atos de misericórdia, como bondade, perdão, traz bênção, não só para nós, como para os outros. Então, o que pratica a misericórdia é o mais beneficiado, é o mais abençoado. E essa misericórdia abençoa também o outro. Aí diz, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a influência de uma
passa muito tempo sem a gente ver aquela pessoa, e quando a gente encontra a minha dessa mulher, e ela diz, você ainda está naquela igreja? Você vai daquela igreja ali, só vou sair para cima. Se ainda estou, eu vou para onde? Então as pessoas ficam sempre esperando que a gente caia, irmãos. Ficam sempre esperando que a gente caia. Ainda está na igreja, mas ainda também. Janina, você ainda está naquela igreja? Janina? Aí eu disse, ainda está. Não está, não. Vai estar onde? Então, irmãos, chegamos aqui ao final da lição, que é 16 e 17. Vamos ler todos juntos? Colossenses 3, 16 e 17. Todos juntos. Quero ouvir a voz. 16 e 17. Quero ouvir. Não estou ouvindo nada, não. 16 e 17. Habite Espera aí, ricamente. espera aí, do texto. Espera aí, para ela descer para o texto, eu quero ouvir a voz dos homens. E as mulheres vão só colocar o soprano aí no coral. Colossenses 3, 16 e 17. 3, 16, 17. Os homens. Todos juntos, homens e mulheres. Porque não vai deixar a sensação Nada não, rocha. Olha, no começo, 1, 2, 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graça, por ele graças a Deus Pai. Amém? A palavra de Deus habita em vós. Quando você conversa, ou quando você assiste, dois crentes conversando, e eles passam ali 15 minutos conversando e não sai nada de Bíblia, é porque a palavra não está habitando no coração deles. Você conhece crente pela conversa. Pois é, o texto está dizendo, habite a palavra de Cristo em vós. E se a palavra habita em nós, não tem como ele conversar sem colocar a Bíblia, sem colocar o que está na Bíblia. e está de acordo com esses Quatro coisas que pensava. Se você está com a sua mente cheia, inclusive, qual é o capítulo reavivado de hoje? É impossível você ler o reavivado quando ficar meia hora com o irmão. Pois é, segundo Reis 19. É impossível você fazer o reavivados e não ter o que comentar. Lá em casa a gente tem um podcast diário. O nome do nosso podcast é Conjectura. O nosso podcast é um podcast em nossa linguagem de hoje, moderna. E nós conjecturamos e imaginamos, e entramos nos personagens e pensamos que nós faríamos no lugar A gente deles. só toma café falando do A gente reavivado. julga os Toma café com a textos. gente. É na hora do A café da gente julga manhã. os textos e a gente vai, mesmo café da manhã é o podcast do reavivado. A gente só fala de reavivado. Só fala do reavivado. E a lição nem se fala, irmãos. Se a gente estuda a lição e conversa com o irmão e não coloca nada da Bíblia, alguma coisa está muito errada na vida dessa pessoa. Curso de teologia. Teologia ao nosso alcance. Teologia ao nosso alcance. Alguém está com o relógio aqui, sabe lá para dizer a hora? Já é. Olha, irmãos, felizmente essa hora é as 10. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós hoje começamos aqui com João 6, 66, onde as palavras que o Senhor falou causaram escândalo, porque as pessoas com a mente carnal não entendem as coisas espirituais. Mas o Senhor já vem transformando a nossa natureza, alimentando a nossa natureza espiritual, para a gente entender, Senhor, que a tua palavra tem que estar dentro de nós. E quando a gente for conversar com alguém, não tem como a gente conversar sem falar na palavra, sem comparar com a palavra, sem dar um conselho da palavra. Então, Senhor, é isso que nós vamos buscar aqui nessa manhã.
Colossenses 3 fique dentro de nós.